quadro Tempo é o Senhor da Razão, a ONU reconhece a importância dos fertilizantes russos para a segurança alimentar. Temos a imagem aí, Gustavo, por gentileza? O Bolsonaro foi muito criticado quando foi para a Rússia para conversar com o Putin, foi debochado, ironizaram, alguns atacaram dizendo que era um absurdo o Brasil estar ao lado da Rússia nesse momento. E se hoje nós temos produção agrícola, nós temos fertilizantes, graças a essa visão que o Bolsonaro teve, né, de se antecipar a um problema. Não é por acaso que o Brasil hoje é um destaque mundial numa retomada econômica. É fruto de um governo que realmente se demonstra preocupado com o que importa e não em se perpetuar no poder. Temos a imagem, Gustavo? Ok? Aí, então, o chefe da ONU pede para levantar barreiras às exportações russas de fertilizante. Tem o texto ali embaixo, Gustavo, consegue ler aí o título? Chefe da ONU pede para levantar barreiras às exportações russas de fertilizantes. Os fertilizantes e produtos agrícolas russos devem ser capazes de chegar aos mercados mundiais sem impedimentos para evitar uma crise alimentar. Aí. Mais uma vez, Bolsonaro tem razão. Ele tem razão. Ele acertou muito criticado, né, por ter ido falar com o Putin às vésperas, né, já havia o tensionamento, né, com a Ucrânia, e tá aí, mais uma vez, ele acertou. Ele acerta sistematicamente. Sim, e não é à toa que ele vem com João, né, dizendo: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou agora Mateus, como disse o Eduardo Leite. O Eduardo Leite mudou. Uma releitura. Mudou. Uma releitura precisa. É o ultra novo testamento. Ultra novo. A gente coloca no ar sempre as frases importantes aí, né? Essa é boa aqui, ó. Aqui saiu, é isso aí, ó. Sem dados, Bolsonaro acerta. E com especialistas, a esquerda erra. Essa é do Felipe Dil. Felipe Dil, candidato a deputado federal. Daqui da região, conheço ele, conhecia ele. E tem mais, e não é só os fertilizantes, né? Tá chegando agora 26 navios com diesel. O Sanderson falou isso aí e muito provavelmente pode abaixar até R$2 o preço do diesel com essa chegada do diesel russo. Como diz a Maju Coutinho, o choro é livre. O choro é livre. Essa é a questão. O choro é livre de ficar em casa. Ela teve coragem, é isso que tem que lembrar sempre, né? O comércio sendo fechado e ela falando que o choro é livre. O choro é livre. Tá? A mesma Globo do William Bonner. Choro. Essa questão dos fertilizantes, é importante lembrar que 1/6 da população mundial é alimentada pelo Brasil. Né? Então, se não houvesse um problema com esses fertilizantes, poderia ter um problema de abastecimento de alimentos no mundo todo, não só no Brasil. Né? Mas então, o Bolsonaro está sendo responsável... O MST não ia suprir isso aí? Pela segurança alimentar. Né? E aí esse ladrão sem vergonha, nessa semana, teve coragem de atacar o agronegócio. Esse ataque vergonhoso, um ataque que fala muito mais dele do que de quem ele pretende criticar, né? Vergonhoso. O agronegócio que representa 26,24% do PIB no Brasil, né? Então não é pouca coisa, é quase 1/3 do nosso PIB, né? Então, tipo assim, esse sem vergonha, esse ladrão, ele acha que produzindo lá 500 toneladas de arroz orgânico... Eu tenho um número aqui, se tu me permite ler. Ali. A produção de arroz orgânico do MST, ela é estimada em 12.400 toneladas por ano, o que alimenta 220 mil brasileiros. Milhões? 220 mil. 220 mil. Bah! Os outros 209.780 brasileiros passariam fome. Tá ali, ó. Se fosse transformar toda a produção nacional em orgânica como o MST,
tem que aumentar a área em 55% devido à baixa produtividade. Essa narrativa do orgânico, e aí não vai nenhuma crítica a quem prefere alimentação orgânica. Claro, mas ele tem que ser uma opção, exatamente. Não uma imposição. Agora, a segurança alimentar é garantida pelo nosso agro e é muito importante a gente dizer uma coisa, o Brasil é um dos países, é o país onde a produção, a alta produção de alta produtividade, ela é muito bem conciliada com a preservação do meio ambiente. Sim. É muito bem conciliada. Não tem nenhum outro país no globo, todos esses que estão aí nos criticando, não tem mais uma árvore em pé. Industrializaram tudo, né? E aí a Greta e o Leonardo DiCaprio não choram, não sofrem quando acontece isso. Essa narrativa dos ambientalistas que querem criminalizar a atividade do agro, além de ser uma grande mentira do ponto de vista matemático, como o Éder mostrou, ela não se sustenta na prática. O agro brasileiro trabalha em harmonia com o meio ambiente, ajuda na preservação do meio ambiente e vai, com certeza, alimentar não só um sexto. O Brasil é o país que tem o maior potencial de crescimento. Isso também foi dito nessa reunião que foi realizada ali no Santuário da Senhora de Fátima, na Lajadinho, que o deputado Sanderson trouxe essa reflexão, e é muito verdade. Todos os outros países que têm grandes áreas de terra não têm condição de produzir com essa terra. A área não é agricultável. Não. A área do Brasil, ao contrário, a gente tem muita força ainda e a gente pode produzir muito mais e garantir a segurança alimentar do mundo. Reinaldo, nós temos hoje 7% do território nacional produção agrícola. Nós temos 14% de reservas indígenas. Esse tema é importantíssimo. O dobro da área agricultável é reserva indígena. Aqui, esses incoerentes, o Lula não é incoerente. O Lula é o quê, Gilmar? Lula é ladrão. Tá. Essa turma aí que defende o Lula, eles são tão incoerentes que eles querem o orgânico, sabendo que tem que aumentar em 55% do território nacional para alimentar o Brasil só, sem exportar. Não, o Brasil. Então, assim, nós vamos ter que acabar com as reservas indígenas. Vocês querem acabar com as reservas indígenas? Então vocês são contra os índios. É o plano do ladrão. Acabar com as florestas. É isso aí. Tem que desmatar para criar essa área, para plantar arroz orgânico. Ele chamou os agricultores de fascista. Cara, ele chamou os agricultores de fascista. Isso é um absurdo. Se eu sou da Federação dos Agricultores, eu entro na justiça contra esse ladrão. Eu acho que eles têm que fazer isso, viu? Eu acho que eles têm que entrar na justiça dando moral. E a gente tem um outro tema que é a questão é nós que vão pagar mesmo, né? Sai da onde? Entra na justiça. Sai da onde o dinheiro? Deixa quieto. Nem entra. Mas outra questão que vai tocar muito, é muito sensível à água, é aquela questão do marco legal das terras indígenas. Nossa, louco. Marco temporal. O marco temporal da terra indígena. Isso é uma questão que é E tá no Supremo. Um golpe contra o agro. Sim. A gente tem um alto risco nisso e é mais uma matéria que não é comentada. Muito pouco comentada. É uma decisão que tem que ser de governo, que tem que ser legislativa e que está judicializado de novo. Ela está desde 88 na Constituição Federal. Ela já está determinada. As terras indígenas, o que eles querem com esse marco temporal, é permitir que a partir de 88 qualquer aldeia indígena, qualquer descendente de índio chegue em qualquer lugar e determine que aquele lugar é dele. Isso é um risco. Eu tenho descendência indígena, eu bati no microfone aqui. Eu tenho descendência indígena, já escolhi o meu lugar, né? Eu vou me beneficiar, vou lá na Lagoa do David, lá do lado das oliveiras que o David está plantando. Estão tudo armado lá, tudo bolsonarista. Fica tranquilo. Lá tu não vai se criar. Gilmar, não deu, cara. Não deu a toalha lá, dá pra ir, Gilmar? Não, também não. Não se cria lá. Então tomara que não vote esse marco temporal. Deixa o marco temporal pra lá, mas é mais uma ameaça aí que tá na mesa, tá na pauta do nosso querido STF.